Amém, irmãos. Paz do Senhor. Amém? Podem tomar seu assento, por favor. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui na sua casa, na sua presença, e por ser parte desse tempo que o Senhor tem preparado nas nossas vidas, né? Um tempo de ser pessoas que impactam uma sociedade, um tempo de ser pessoas que contagiam vidas para o Senhor Jesus, ¿sí? E um tempo de ser espelhos diante das outras pessoas, ¿sí? Porque as pessoas vão olhar para nós e vão querer imitar nossa vida, vão querer ser o mesmo que nós somos e ter o mesmo que nós temos. E nós temos a certeza que Deus está com nós nesse tempo, amém? Eu tenho um pouco de dificuldade com o português quando eu começo a pregar, porque eu esqueço que eu falo espanhol. E às vezes as palavras saem e eu acho que estou falando em espanhol, ou eu estou falando em português e estou falando em espanhol, e fica às vezes meio corrido, mas Deus está no controle e eu tenho a certeza de que a palavra que Ele me deu foi uma palavra que mexeu muito comigo nesse tempo. Sim? Ela falou muito ao meu coração. O dia que eu me enterei que ia pregar, eu comecei a falar para o Senhor, preocupado, né? Eu já ouvi pregar a tantos irmãos, tantos pastores na igreja, e ter a oportunidade de compartilhar o altar com eles é uma bênção, é uma honra, um desafio para mim, né? Eu ouvia pregar o irmão quinta-feira passada, e ele falava que nós tínhamos que ser vidas contagiantes, né? Que nós tínhamos que ser pessoas que contagiem alegria, que ser pessoas que contagiem amor, ser pessoas que contagiem o amor de Cristo para as outras pessoas, sim? E eu fiquei muito entusiasmado quando a pastora falou para mim compartilhar a palavra. Entusiasmado por um lado e preocupado pelo outro. Entusiasmado porque eu queria pregar. Preocupado porque eu falei, Senhor, agora me ajuda. Agora eu tenho que falar português de novo. Sim. Então, eu queria compartilhar a palavra do Senhor no livro de Josué, o capítulo 1. O versículo de número 9. Cada um de nós amamos a palavra do Senhor na nossa própria língua. Eu sei que você, quando lê a sua Bíblia em português, você encontra palavras muito fortes, sim? E eu acho, quando leio minha Bíblia em espanhol, que tem palavras muito fortes. Eu gosto da palavra que diz valiente, esforçado, sabe? Essa palavra mexe muito comigo, porque me desafia a ser uma pessoa que tenho que enfrentar as coisas com muita valentia, muita coragem, e ser esforçado para conseguir alcançar aquilo que o Senhor me demandou. Agora, escuta como diz o que você depois vai ler em português. Em espanhol diz assim: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amém? Eu consigo entender ao 100% essa porção da palavra na minha língua. Agora eu vou ler em português. Português diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Te mando que te esfuerces y seas valiente, dice en español, y en portugués dice, porque o Senhor é teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Eu fiquei pensando, Senhor, mas nós temos que falar de vida contagiante, né? A palavra e o lema nesse tempo de quintas é vida contagiante. E eu fiquei pensando, por que o Senhor me fala para mim, que eu fale para os irmãos,
esfuérzate, seja esforçado, seja valiente, tenha na sua vida a valentia. Porque nesse tempo que nós vamos a começar a trabalhar, a nos preparar, a sair, a proclamar a palavra do Senhor, nós precisamos ser esforçados. ¿Sí? Nada vamos a conseguir facilmente. Vamos a ter muitas lutas, muitas vontades de desistir talvez. ¿Sí? E precisamos ser perseverantes. ¿Sí? En espanhol, perseverar, o dicionário define como, perseverar dice, rejeitar, ¿sí?, o intento de desistir. ¿Sí? Rechazar el intento de usted desistir. É isso que ela fala quando fala de perseverar. Nos manter firmes en aquilo que nós estamos pensando alcançar nesse tempo. E a palavra do Senhor diz isso, né? Esfuérzate, seja valiente, seja esforçado, camina e vai de frente, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo. O Josué 1, versículo 2 e versículo 3, dice, Moisés meu servo é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O verso 3 fala, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado como prometi a Moisés. Amém? Eu gosto muito dessa introdução no livro de Moisés, de Josué, perdão. Gosto muito como Deus encoraja Josué. E eu sempre perguntei por que o Senhor começa falando aquilo para Josué. Sabe? Deus conhecia Josué. Deus tinha visto o caminhar de Josué no deserto ao lado de Moisés. ¿Sí? Deus foi com Josué, quando ele foi para reconhecer a terra prometida. ¿Sí? Ele estava aí quando Josué, Caleb e os outros entraram na terra prometida. E olharam e pegaram um bom fruto daquele lugar. ¿Sí? E voltaram para o povo. Deus estava com ele. Deus sabia a dificuldade que foi para Josué naquele momento chegar diante de todos e falar para eles, cala a boca, vocês estão falando das coisas que vocês viram que são um problema, mas você tem que compreender algo, Deus deu essa terra para nós, Ele vai dar, porque Ele já nos deu isso por possessão nossa, sabe? Deus, conhecedor de tudo o que tinha a acontecer com Moisés, após a morte com Josué, após a morte de Moisés, ¿sí? Ele começa falando e dando uma palavra e dizendo, falando para ele, Josué, você tem que ser valiente. Josué, você terá que ser muito esforçado. Josué, você vai andar com muitas pessoas. Você vai dirigir agora o meu povo. E você já viu que meu povo é um povo medroso. ¿Sí? Um povo que fica olhando muito as dificuldades. No livro de Números, o capítulo 13. No livro de Números, capítulo 13, versículo 28 e 29, ele disse que quando foram para olhar, para inspecionar, para espiar a terra prometida, e eles voltaram, ¿sí? Moisés pergunta, como que era aquilo? E eles dizem, olha, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. Né? Eles mostram o fruto. Mas eles não se veem muito entusiasmados com toda aquela bonança que eles tinham visto. Eles não se veem muito entusiasmados com ter visto a terra produtiva, uma terra boa, uma terra próspera. ¿Sí? Pelo contrário, eles dizem, este é o fruto. Aí no verso 28 diz, mas o povo que habita nessa terra é poderoso. Também vimos ali filhos de Anak. Né? No verso 29 diz, os amalequitas habitam na terra do Negev. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa. E os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. ¿Sí? O versículo 31 diz, não poderemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. No verso 32 diz, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores.
todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. 33. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Anak são de raça gigante. E éramos como os próprios olhos, como gafanhotos, e assim também les parecíamos. Olha, eles entraram a ver a terra prometida, aquela promessa que Deus tinha dado para o povo, e eles certamente provaram os frutos, viram o fruto, pegaram o fruto, mas eles ficaram impactados por aquele grande povo que estava ali. Um povo que era guerreiro, um povo que estava habitando nesse lugar há muito tempo, ¿sí? E um povo que tinha intimidado o coração do homem. Onde eu quero chegar nessa noite? E onde eu quero começar nessa noite? Ter uma vida contagiante é o nosso desafio nesse tempo. Ter uma vida contagiante é certo que vamos a impactar outras pessoas, ¿sí? Pero ¿qué acontece cuando nos contagiamos aquilo que no debemos contagiar? ¿Sí? Lembre que foram 12 pessoas a reconhecer a terra prometida. ¿Sí? Caleb e Josué, eles ficaram falando do bom e de como eles poderiam tomar a terra, que Deus tinha dado a terra. Mas tinha alguns outros que começaram a falar: nós temos medo, o povo que habita ali é muito grande, é povo guerreiro, é forte, tem fortaleza, está bem estruturado, são mais do que nós, ¿sí? São gigantes. E começaram mesmo a ter medo. E aquele medo seguramente começou a se espalhar no coração das pessoas. ¿Sí? O que acontece quando aquilo que nós estamos contagiando desmotiva as pessoas? O que acontece quando aquilo que tentamos contagiar não anima, pelo contrário, derrota as pessoas? O que acontece quando nós contagiamos dúvidas diante das pessoas? Insegurança, sabe? Quando nós contagiamos medo. O que acontece quando você contagia medo para outras pessoas? Eu estava vendo, fiquei procurando vários dias e achei um texto que diz que o medo é altamente contagiável, sabe? Que o medo pode influenciar nas vidas das pessoas, que o medo faz reagir as pessoas muitas vezes de forma errada. E muitas vezes também paralisa as pessoas. Você já viu, né? Alguma vez sentiu medo e ficou assim quieto, não sabe para onde se mexer, fica duro e não consegue reagir, né? Nos filmes, na televisão, a gente vê que quando vem o carro, quer pisar alguém, não corre, né? Fica aí quieto, né? Fica quieto. Minha esposa, quando ela acontece alguma coisa na casa, ela fica quieta, ela não reage. Ela demora em reagir, sabe? Então, o medo provoca muitas coisas na nossa vida. E nesse tempo, nós devemos perguntar para nós: o que acontece quando aquilo que nós estamos contagiando não edifica as pessoas, não traz vida, não encoraja, sabe? O medo faz a gente se esconder. ¿Sí? Elias, a palavra do Senhor diz que depois de ter uma grande vitória, saiu correndo e se escondeu em uma caverna, ¿sí? Caverna, né? Caverna. É a palavra, cueva em espanhol. Aí vamos aprendendo espanhol também já agora, né? Anota aí, cueva igual caverna. Se Elias se escondeu em uma caverna depois de ter derrotado, de ter sido usado por Deus. ¿Sí? Agora, uma coisa que eu gosto muito é dos meninos, né? Os meninos, quando ficam assustados, ficam aterrorizados, eles também correm para a sua caverna. Mas a caverna chamada manta, né? Essa manta super protetora. Você já viu como fazem os meninos? Você alguma vez fez isso? Sim? Sentiu medo na sua casa, está dormindo, acorda, abre os olhos, vê tudo escuro, sente medo. O que faz? Ora? Muitas vezes ora, mas primeiro tampa a cara e fica orando assim desse jeito, não é certo? Como se aquele cobertor fosse um protetor, não é certo? A gente tem passado por isso e eu vejo às vezes meus filhos, né? Eles ficam com medo e pronto, protegido, né?
o medo faz reagir as pessoas de forma diferentes, irmão. E eu fico vendo quando a palavra do Senhor fala para Josué: não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Essa é uma palavra que Deus deu para nós, Deus deu para a igreja. E se nós vamos ser uma igreja que vai contagiar vidas, nós temos que ter a certeza disso. Deus é com nós, sempre, onde você estiver, no momento que você estiver, sabe? Deus é contigo. E Deus está em frente, diante de cada uma das batalhas que a gente está livrando nesse tempo. O interessante é que muitas vezes nós, pessoalmente, nos achamos seguros, fortalecidos, firmes, alegres, saudáveis, ¿sí? Transmitindo coisas boas, transmitindo vida, ¿sí? Espalhando alegria por todo lado, espalhando vida, pregando, fazendo uma coisa, como eu falei, bem seguro, bem firmes. Mas muitas vezes, quando chega a noite e vamos para dormir, ali que a gente tem um tempinho de reflexão, né? Começa a reflexionar, a refletir sobre as coisas que aconteceu durante o dia todo, ¿sí? E você no dia todo se sentiu forte, firme, alegre, ¿sí? Seguro, com dinheiro, tudo bem, ¿sí? Mas quando chega a noite, você para pensar, para refletir um pouco, e aí muitas vezes nós começamos a sentir medo. Por quê? Porque você, que se sentia forte de dia, tem medo e fala: poxa, e se amanhã eu não estou tão forte? E se eu fico fraco? Tem medo de perder aquela força e começa a sentir medo e a sentir-se fraco. Sigue refletindo e tem medo e sigue pensando, tem medo a perder a saúde. Poxa, eu estou tão bem hoje, mas e amanhã? Tem temor a perder o emprego, tem temor a perder a firma, temor a muitas vezes aquela bolinha que as pessoas sentem no corpo e acham que não está certo, aquelas dores que não são normais, sabe? A gente nesse momento aí, antes de dormir, fica muitas vezes refletindo sobre todas as coisas que tem medo de perder, que certamente não faz parte da nossa vida. Mas aí, quando nós começamos a sentir medo, sentimos que se agota talvez nossa segurança e nos perguntamos: que passa se se agota tudo aquilo que me faz sentir seguro? Que passa se se termina aquilo que me dá segurança nesse tempo? Porque muitas vezes nós depositamos a nossa segurança na nossa força, na nossa saúde. Enquanto eu esteja saudável, eu vou fazer tudo. ¿Sí? Enquanto eu tenha força, eu vou entrar em tudo, eu vou arrasar, eu vou. ¿Sí? Enquanto o meu carro estiver bem, eu vou na igreja, eu consigo chegar direto. ¿Sí? O que eu falo para minha esposa: quando eu tiver aquele carrinho, a gente vai na igreja. Isso aqui é pesado. A gente confia muito nas coisas, sabe? Mas e que quando nós começamos a sentir que perdemos aquela confiança? Começamos a ficar cheio de ansiedade, sabe? Cheio daquela ansiedade que vem acompanhada do medo. E esse medo acaba encerrando as pessoas, aprisionando as pessoas, sabe? E quando você tem aquele medo e fica assim, preso, e começa a limitar suas ações, você começa a ver de que já não tem mais aquela felicidade, não tem mais aquela alegria. Começa a ser prisioneiro do medo, sabe? E começa a andar com muito cuidado. Agora já não vai mesmo entrando em tudo, senão vai pensando: puxa, eu devo ir com cuidado, porque talvez em algum momento as coisas mudam. E na verdade é que quando o medo entra nas nossas vidas, ele aprisiona nossas vidas, aprisiona nossos sonhos, aprisiona a vontade que a gente tem de fazer muitas coisas. Amém? E hoje tem muitos aqui que vivem com medo, sabe? Medo, como eu falei, por perder a saúde, por perder alguma coisa dentro da família,
por perder o trabalho, por não poder acertar as contas certas amanhã. Medos a ser rejeitados, medo ao fracasso, medo às tragédias, ¿sí? Medo a que não aconteça nada mal com nossos filhos, sabe? E ficamos preocupados, porque, como eu falei, o medo nos aprisiona. E eu sei que todos, em algum momento, temos temor, temos muito medo. Mas eu escutava um pregador outro dia e ele faz uma pergunta bem interessante. Ele fala: imagina um dia sem medo. Você já parou para pensar, pastora? Um dia sem medo. Não tem mais medo de pagar as contas, pastora. Não tem medo de enfermidades, de doença. Não tem medo de perda, de nada. Sabe? Esquecer do medo. Viver um dia pleno, ¿sí? Com a segurança do Senhor nas nossas vidas e tirando toda aquela preocupação. Olha, pensa quantas coisas poderíamos fazer se tivéssemos um dia sem medo. Porque você muitas vezes vai ao trabalho por medo. Porque se não trabalha não come, se não trabalha não veste, se não trabalha não consegue pagar as contas, se não trabalha não tem como pagar o aluguel. ¿Sí? Você se prepara muitas vezes para fazer algo por medo. Porque sabe que se não faz as coisas, depois não terá como ter sucesso. ¿Sí? Agora imagina um dia sem medo. Imagina um medo sem as preocupações que você tem. Não tem que cozinhar. Oh, glória. Amém. ¿Sí? Não tem preocupação alguma. Um dia sem medo. Você já parou para pensar como seria as nossas vidas com um dia sem medo? Quantos anos añadiríamos de vida para a nossa saúde? ¿Sí? Quanta energia poderíamos recuperar aquele dia sem sentir medo das coisas? Sabe? Nós podemos falar hoje: uau, eu nunca tinha parado para pensar como eu viveria um dia sem medo. Sabe? Mas, e achamos que se isso acontecer, seríamos verdadeiramente felizes, né? Pensa, um dia sem medo. Nenhum medo, nenhuma preocupação. Viver a vida, oh glória, né? E poder fazer realmente as coisas com muita força, com muita alegria. Então, aí vem uma pergunta que faz, e que salta, e que aparece aqui na palavra do Senhor. Por que tens medo? Pergunta o Senhor. Obrigado. Por que tens medo? Porque vocês têm medo. ¿Sí? Ele pergunta mesmo e lança essa pergunta justamente a uns homens que estavam se molhando, ¿sí? Que estavam no meio de uma tormenta, ¿sí? E ele para e diz: por que tens medo? Olha, Jesus tinha já andado com os discípulos um bom tempo. Os discípulos tinham visto milagres, os discípulos tinham visto maravilhas, ¿sí? Os discípulos tinham acompanhado Jesus e tinham a certeza no seu coração, ardia no seu coração de que ele era uma pessoa especial, era o Filho de Deus. Tinha algo no coração deles, mas nesse momento, quando a água estava passando, as ondas do mar, diz que passavam por cima da barca, e a Bíblia diz que as ondas do mar barriam a barca de um lado para o outro. Jesus se levanta e fala para eles: por que tens medo? Em espanhol, eu gosto da versão de espanhol. Aí vamos. Espanhol diz, anote. Él les dijo: ¿por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo? Olha, eu fiquei muito pensativo quando eu ouvi essa palavra, porque essa palavra veio para mim nesse momento. ¿Por que tens medo? Sabe? E não veio assim com uma palavra assim bem carinhosa, bem
Bem, por que tem medo? Como você às vezes pergunta para o seu filho, né? Filho, por que você tem medo? Não, não, se não venha com aquele ímpeto, não. Por que tens medo? Sim? Acaso não falei que ia estar com você? Por que tens medo? Acaso eu não disse que ia sacar-te desse problema? Por que tem medo? Eu não falei que ia tirar essa doença. Por que tem medo? Eu falei que ia ter o suficiente para suprir as suas necessidades. Por que tem medo? Se eu estou aqui, sabe? Foi o que implicitamente ele falou para os seus discípulos. Agora vamos na versão em português. Em português. Dice Jesus, Mateus 8, 26. Dice, ele les dice, ¿por qué teméis, homens de poca fe, de pequena fé? ¿Por qué teméis? ¿Sí? Jesus pergunta isso para os discípulos que estavam naquele barco. ¿Sí? Eles tinham saído de um lugar e ele tinha falado para os discípulos que entrassem naquele barco e fossem até o outro lado. Mas a palavra nos dá um relato de que de um momento a outro se levantou uma grande tempestade no meio do mar. ¿Sí? E ali Jesus se levanta, ¿sí? E vê os discípulos trabalhando, tentando manter o barco em equilíbrio. ¿Sí? Pedro e João, a palavra do Senhor diz que eram pescadores, então eles sabiam do negócio de estar no barco, eles sabiam, não era a primeira vez que eles estavam no meio de uma tormenta, mas essa tormenta tinha alguma coisa que era diferente das outras, sabe? E eles estavam talvez trabalhando aí de qualquer forma para manter o barco em pé, um barco firme. Levi nem sabia nada de barcos, a palavra do Senhor diz que ele era cobrador de impostos, ¿sí? Estava no barco, ele fala assim, poxa, e agora eu devia ter ficado ali mesmo cobrando os impostos, vou morrer ahogado. ¿Sí? A barca se mexendo por todo lado, água entrando por todo lado. Você, se alguma vez já teve experiência de estar em uma embarcação, em um navio, no momento de tormenta, você vai saber o que se sente, o impacto que causa nas vidas das pessoas. Assim que a gente chegou lá na tribo, na Bolívia, um dia chegamos, fazia muita calor na cidade, chegamos e tínhamos que passar tipo 6 horas pela estrada, e eu vinha de Santa Cruz para aquele ponto, meu colega vinha de Cochabamba para aquele ponto, nós trazíamos doações das igrejas, muitas doações, justo esse dia as igrejas abriram o coração, muita coisa. Chegamos no ponto de encontro, muito sol, a gente fala, vamos. Pegamos um carro, enchimos, chegamos até a beira do rio. Na beira do rio, dali, a gente tinha que entrar por canoas. E as canoas dos índios, de 8, 12 metros de comprimento, 80 centímetros a 1 metro máximo de largura. Sim, largura, né? Isso é largura. Para mim, isso é ancho em espanhol. Está vendo como é diferente? 80 a 1 metro de largura, ¿sí? E 8 metros de comprimento. Só que quando chegamos ali, o rio estava cheio. Cheio. Pensa que quando um dia normal que você chegava, você ficava ali em cima e as águas ficavam aqui. Mas mesmo assim, ele era a fundo, ¿sí? Esse dia, quando a gente chegou, a água estava bem aqui, no limite. As canoas estavam ali, amarradas. E eles falavam, não, nós não vamos para lá não. O pessoal do povo que às vezes prestava o serviço para nos levar, não, a gente não vai não. Meu colega e eu nunca tínhamos remado. Nunca tínhamos subido numa barca dessa sozinhos remando. Aí é que nós falamos assim, tem duas coisas, ou a gente volta ou a gente encara. Aí... vamos encarar. Aí, ficamos perguntando, quem empresta uma canoa? E quem vai levar você? Nós vamos ir. Vocês sabem? A gente sabe, a gente se dá. Tudo bem, eu falei para o Miguel era um gordinho assim, bem gordo. Miguel, vamos... Ele fala, podem levar essa canoa daqui. Enchimos a canoa no meio da canoa. Pensa, uma canoa daqui até aqui. Repleta de comidas, roupas. E em cima uma pequena caixa de 30 ovos. Porque até ovos chegamos aquele dia.
E o Miguel foi, eu falei para ele, pronto Miguel, você vai com o remo. Tá bom. E outro, vai atrás, dando o impulso, dirigindo, e o que vai na frente é bem importante, porque ele vai falando assim, à esquerda. Então, já você sabe que tem que se afastar, porque tem uma árvore, alguma coisa ali no meio. Então, enchemos as coisas, e o rio estava cheio. Sabe, aí eu compreendi aquela palavra que diz uma tensa calma. Por acima estava assim. Mas de pronto, debaixo da água saía assim, sabe? Subimos na canoa, empurramos assim e ficamos que em helicóptero, ¿no? Quando a gente acordou, olha, você pode rir, irmão, pode rir. Quando a gente acordou, ficamos no meio do rio, sim? E ainda de trás para frente. Aí o Miguel ficou, ele conseguiu virar bem. Foi mais, era só deixar a água nos levar, sim? Chegamos, no meio do caminho, a gente já começou a sentir medo aí pelas coisas. Nunca tínhamos visto o rio tão cheio. E nós começamos a nos assustar ali, e ele fala, paramos. Eu falei, você consegue chegar na beira? Eu não sei. Não, mas vai pelo meio mesmo, está mais seguro aqui que tentar sair na beira, sabe? Está mais seguro ir pelo meio do rio que tentar sair. Então, não, vai aí. Logo, chegando ali, eu acho que vamos pegar uma curva e a gente vai tentar ali. Tá bom. Foi. Meus irmãos, andamos 2h30 na canoa. Sabe? Foi uma eternidade. Chegamos. Assim que ele fala assim, segura aí, pula aí, segura a canoa, amarra naquela árvore. A primeira coisa que eu fiz foi pular, pisar o chão ali, segurar a canoa e ficar tranquilo, sabe? Aí eu que fiquei, né? Só que ele demorou um pouquinho mais em descer, sabe? Aí eu pude compreender muito mesmo aquilo que não é estar numa tormenta mesmo, mas sim andar na plena dificuldade e depender mesmo daquilo que nós tínhamos certeza. Nós oramos antes de sair e falamos, Senhor, nos leva. Senhor, nós viemos aqui fazer tua obra, Senhor. Não podemos voltar. Aliás, não temos nem dinheiro para voltar, Senhor. Temos que encarar. Se a gente não entra na canoa, vai ter que entrar a pé. E a pé vamos fazer 3 viagens. Vai ser muito, Senhor. Ajuda. Oramos tudo. Conseguimos entrar. Sabe? Mas naquele dia o nosso coração estava cheio de ansiedade. Eu pensava assim, poxa, se eu caio aqui, quando vão me achar? Sabe? Onde vão me pegar? Em que restaurante eu vou aparecer? Em que peixe, dentro de que peixe eu vou aparecer? Sabe? Mas nós tínhamos muita expectativa em conseguir alcançar o nosso objetivo. E estávamos com a certeza de que isso não ia deter a gente. Essa foi uma das coisas que marcaram minha vida nesse lugar. E eu acredito que quando os discípulos estavam com Jesus na barca, e eles viram as ondas se levantando, o vento mesmo soplando bem forte. Olha, para nós que somos da cidade, nós sabemos, né, que as tormentas não aparecem de repente. Mas a palavra do Senhor diz de repente. Y esa también dice aquí en la Biblia en español, en portugués. Dice, de repente levantóse no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era barrido por las ondas. Ele, porém, estava dormindo. ¿Sí? De repente. ¿Sabe? É muito difícil pegar uma tormenta de repente, assim, sair da nada. ¿Sabe? Aqui em São Paulo, eu antes molhava, né? Agora, antes de sair, eu olho na janela, já sei que por ali sempre vem a chuva, né? Não vejo a chuva, mas a minha esposa fala, leva guarda-chuva. Então, tem que obedecer a esposa, põe a guarda-chuva e vou. Já molhei por desobedecer. Então, as tormentas não aparecem assim de repente, mas a palavra do Senhor diz, veio de repente. Quem vive lá na roça, sai para lá, vê no cultivo, olha, vê o câmbio do vento, né? E sabe que vai vir mau tempo, né? Em casa
quem fazia o papel sobrenatural do clima era minha mãe, né? Minha mãe. Ela, antes de chegar o mau tempo, falava: ai, meu joelho. Eu não sei aqui, mas lá na Bolívia é normal. Lá na Bolívia, a gente não assiste o clima, sabe? A gente vai perguntando para as pessoas maiores: você não tem alguma dor por aí? Lá, quando o tempo vai mudar, fala: vai chegar o sur. Porque o vento que sopra forte vem do sul, vem com chuva, vem com frio. Então, quando chega ao sul, você tem que se cobrir, tem que se tapar, evitar tudo para não ficar desprevenido na rua. Sim? E é engraçado, mas minha mãe sempre falava, né? Dói meu joelho, amanhã está mudando o tempo, sabe? Então, às vezes quando a gente ia fazer uma viagem longa, falava: mãe, não está doendo por alguma coisa? Para não pegar em vão, né? Toda aquela coisa. Mas, olha, é engraçado, né? Mas a palavra do Senhor, no livro de Mateus 23, ele relata, e ele diz que entrando no barco, ele e seus discípulos, os discípulos o seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, da sorte que o barco era barrido pelas ondas. ¿Sí? Era levado para aqui, para lá, era levado para aqui, para lá. Jesus estava com eles no barco. Sabe, ele não tinha saído, ele estava ali. E isso é algo importante quando nós entendemos que a nossa vida com Jesus é uma vida na qual também vamos atravessar tempestades e tormentas. Olha, tem pessoas que acham que ser cristão nunca mais, problema zero, ¿sí? Abundância total, não vai ter nunca mais enfermidade, nunca mais vai chorar. Se equivocam, né? Esquecem de falar que isso é lá, quando estamos lá no céu, né? Lá não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter angústia, preocupação, não vai ter nada. ¿Sí? A palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, não é certo? E faz parte da nossa vida, faz parte da nossa luta. No tempo de estar contagiando as outras pessoas com vida, com amor, com Jesus, com alegria, nós vamos experimentar esse tipo de, muitas vezes, de aflições, sabe? Mas nós temos a certeza e a segurança que Deus está conosco. Olha, nós devemos saber que se nós andamos com Jesus, assim como Ele estava no barco, em algum momento das nossas vidas, nós vamos a ter que nos molhar com Ele. Jesus se molhou com os discípulos. E os discípulos molharam-se com Ele, sabe? Porém, todos saíram para frente. Jesus se levantou e falou: viento, cállate. ¿Sí? Espanhol. Em português diz que ele falou e ele disse: repreendeu o vento e o mar, e grande bonança, e se fez grande bonança. ¿Sí? Em espanhol diz: entonces se levantó y reprendió al viento y al mar y se hizo una grande bonanza y todos ficaram maravilhados por todo o que tinha acontecido. Irmãos, quando nós estamos com Jesus, certamente vamos a passar por momentos de tristeza, por momentos de debilidade, lutas. Talvez vamos a passar um tempo de escassez, sabe? Mas em espanhol tem uma canção que fala assim: de victoria en victoria. Y dice: caminando por la senda voy, ¿no? De pruebas en pruebas, victoria tras victoria, caminando por la senda voy, ¿no? Ela fala que você vai caminhando pela senda, pelo sendero com Jesus, mas de prova em prova, porém de vitória em vitória. Amém? E nós precisamos saber isso. Nós estamos aqui para nos preparar e ser vida contagiantes, para encorajar as outras pessoas, para dar forças àquelas pessoas. Mas nós temos que saber que em algum momento que passemos aquele tipo de situações, temos que saber que Jesus está conosco. Ele está conosco na nossa barca, sabe? E assim como os discípulos se molharam com Ele, nós também, em algum momento, vamos ter que nos molhar, passar aquele tempo, sabe? Mas sempre com a certeza de que Ele, na barca, trairá paz aos nossos corações. Ele, na nossa barca, trairá segurança, sabe? Ele dará aquilo que nós precisamos. E nós estamos precisando, nesse tempo, ser pessoas que impactem. Eu penso muito isso. Pessoas que impactem, pessoas que
cheguem às outras pessoas com uma palavra diferente, com uma atitude diferente, com um sorriso diferente, sabe? Com um olhar diferente, sabe? Porque nós somos chamados para isso, para ter uma vida contagiante, sabendo que teremos luta, porém a vitória é nossa, porque Jesus é conosco. Amém? Esfuérzate e sé valiente. Eu estarei contigo. No livro de Mateus, terminando, Mateus 28, 20, Jesus Cristo fala para os seus discípulos: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, ensinando, batizando y haced discípulos para todos. ¿Sí? Mas ele termina falando e dizendo: ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho vos mandado. E ele disse: e certamente eu estou convosco todos os dias. Amém? Não somente hoje, não somente amanhã, todos os dias Ele está conosco. Amém? E Ele tem nos desafiado nesse tempo para ser pessoas contagiantes. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Guarde essa palavra, esfuérzate, seja valiente, seja corajoso, não temas, o Senhor é conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças, Senhor.